Olá pessoal, eu sou o Gustavo, aqui o instrutor da Pi, e hoje eu vou estar explicando para vocês as dúvidas que muitos alunos têm em relação à programação. Nós aqui da Pi, a gente dá a nossa lógica de programação baseada no HTML e JavaScript. Por quê? O HTML é uma linguagem de Hypertext Markup Language. O que significa isso aqui? Quer dizer que é uma linguagem de marcação de texto. A gente tem tags nessa linguagem e cada tag tem uma determinada função no nosso código. Então a gente já ensina HTML, porque é o que mais é utilizado nas linguagens web, que hoje em dia domina o mercado, e o JavaScript, que é onde a gente vai criar a nossa lógica. No JavaScript, a gente usa os scripts para executar alguns comandinhos que a gente vai criando ao longo do nosso código, para ele obedecer às nossas ordens. Então, para que a gente possa usar o JavaScript e manipular os nossos dados, a gente tem que entender primeiro o tipo de dado. O que é um tipo de dado? Um dado pode ser um texto, um dado pode ser um número, um dado pode ser um número decimal, um número inteiro. Isso tudo a gente vê aqui também. O que é um dado e como poder manipular eles. A gente tem as declarações de variáveis. O que é isso? Quando a gente trabalha com JavaScript, o JavaScript é uma curiosidade que ele não é uma linguagem fortemente tipada. O que isso quer dizer? Que nas outras linguagens a gente tem que dizer o tipo de variável que a gente vai usar. Se é um tipo string, se é um tipo inteiro ou o que ela é. O tipo de variável. No caso do JavaScript, a gente usa dois carinhas chamados let e var. O let ele é uma variável que ela é mapeada ao longo do nosso código e a variável é uma declaração direta. Quando a gente vai começar a programar, a gente tem estruturas de decisão. O que é isso? Eu tenho uma regra de negócios que quando a pessoa digitar algum caractere ou fazer alguma coisa, eu quero que dê tal resposta. Então, a gente tem entradas, geralmente quem dá essas entradas no sistema é o usuário, e a saída a gente vai determinar através dessa estrutura de decisão. O que a gente vai fazer? A gente vai usar um if, um else, que é um sim e se não, e a gente vai fazer um carinha chamado switch, que a gente vai ver caso tiver alguma ação no sistema, ele vai determinar a resposta, a saída do nosso sistema. Então, nesse módulo, a gente vai ver esse carinha também. Laços de repetição. O que é um laço de repetição? Vamos supor que tu quer que, quando o usuário digitar um número determinada quantidade de vezes, ele dê uma resposta. Então, a gente vai aprender como fazer isso também. Como trabalhar com os laços de repetição. Como criar repetições no nosso programa. Como poder manipular isso ao longo do código. E também tem a manipulação de textos. O que é manipular um texto? Quando a pessoa digitar alguma coisa, a gente pode mudar os caracteres que a pessoa digitou, a gente pode manipular, a gente pode cortar, a gente pode manipular o texto de N maneiras, inclusive mudar o que a pessoa digitou. Isso aqui a gente vê nesse módulo de manipulação de textos, né? E agora sim, uma coisa que diferencia muitos desenvolvedores, o que é? São a questão das funções. Um desenvolvedor bem organizado, ele tem que saber trabalhar com funções, porque ele tem que deixar o código organizado. Programar é uma coisa muito simples. Se a pessoa fizer isso da maneira certa. Uma coisa que é muito difícil, e que a gente tem dificuldade, às vezes quando vê um código, é entender. Mas se a gente destrincha ele em pequenas partes, ele se torna uma coisa muito simples. Então, para que a gente consiga deixar o código limpo e bem escrito, a gente usa esse carinha aqui, as funções. Por quê? A gente pode ter uma função para calcular, uma função para dividir, uma função para salvar num banco de dados, uma função para fazer N coisas. Então, com várias funções, a gente deixa o nosso código organizado e bem simples de entender. Então, pessoal, esse é o nosso passo a passo para que você possa aprender a programar da maneira correta, para você já aprender certo. Então, clica aqui embaixo e baixa o nosso plano de estudos.